Ano passado eu gravei um vídeo falando dos melhores, meus favoritos de 2025. E acontece que eu nunca postei ele. Então eu decidi agora fazer um vídeo com os meus favoritos do primeiro semestre de 2023. E eu vou começar com livros. Eu fiz uma lista aqui pra eu não me esquecer de nada. O primeiro livro que eu li foi A Vida Não É Útil, do Ailton Krenak. E eu ganhei ele de aniversário. E ele é bem curtinho, bem rápido de ler, assim. Bota muita perspectiva do capitalismo mesmo, como que é uma coisa horrível. E que meio que faz a gente ficar desesperançoso e triste com o mundo. E como que a gente tem que mudar pra não continuar vivendo assim. E o título A Vida Não É Útil é isso, porque a vida não tem utilidade. A gente não tem que trabalhar, tá produzindo algo pra ser útil, entre aspas. Você existir não é o suficiente. O segundo foi Água Viva, da Clarice. E eu tinha lido A Hora da Estrela já. E foi uma leitura muito diferente de A Hora da Estrela. Eu gostei bem mais de Água Viva. Cara, é uma coisa muito mágica, eu não consigo explicar muito, porque não tem um plot, não tem tipo um enredo. Ele é só fluxo de consciência, acho que é esse o nome, a palavra. E ela vai, tipo, narrando as coisas, tudo que vem na cabeça dela aparece, sabe? Que ela põe tudo no papel, assim. E é incrível de ler, eu marquei muitas partes do livro. É uma leitura muito boa. Eu sempre tive um pouco de medo de ler os livros da Clarice, porque eu ficava com medo de não entender. Olha, gente, que absurdo, né? Coisa mais normal do mundo. Se você não entender, é só tá tudo bem. Eu não sei, eu me senti muito conectado com esse livro e como eu li só dois dela, eu quero ler mais. Eu já tenho um sopro da vida ali. É um sopro de vida. E provavelmente vai ser o próximo dela que eu vou ler. O terceiro livro foi A Maravilhosa Trama das Coisas, que também é um livro de uma autora indígena, só que ela é uma autora indígena estadunidense. Ela é botânica. E aí ela faz muito umas conexões, assim, de, tipo, ensinamentos das plantas do ponto de vista indígena e do ponto de vista da ecologia. E eu achei isso maravilhoso, tipo assim, cada capítulo é uma coisa diferente, um aprofundamento numa planta diferente, e ela faz umas conexões muito legais, sabe? Tipo, da vida. Ele te dá uma outra perspectiva, assim, das coisas. E eu gosto muito de livro assim. Pausa, porque antes eu não gostava de ler livros de não ficção. Mas agora eu descobri que se for um tema que me interessa, eu gosto muito de ler. Então teve essa mudança aí na minha leitura agora, porque eu tô gostando muito de ler uns livros assim também, além das ficções, mas ficção sempre vai ser meu maior amor, porque, cara, histórias mudam vidas, de verdade. Agora o próximo é Se Deus Me Chamar, Não Vou, da Mariana Salomão Carrara. Eu peguei esse livro no Kindle. Eu acho que eu vi um vídeo sobre ele no YouTube, ou algo assim. Ou foi uma imagem. Na verdade, eu acho que eu nem cheguei a ver o vídeo. Eu acho que eu vi a thumbnail de algum vídeo e tinha o livro lá. E o título do vídeo era alguma coisa tipo: Ah, é porque esse livro é maravilhoso, sei lá o quê. Aí eu fiquei: É mesmo? Aí eu vou ver sobre o que é. Aí eu pesquisei a sinopse e me interessou. E eu tava com o Kindle Unlimited na época. E aí eu tava tentando ler vários livros lá pra aproveitar ao máximo, né? Que é aquela promoção de R$1,99. Aí ela acaba uma hora, então eu tento aproveitar ao máximo toda vez que eu consigo pegar. Aí eu peguei ele e li ele lá. Cara, muito especial. É um livro muito especial, de verdade. Eu gosto muito de histórias contadas pela perspectiva de criança. E eu sinto que tem gente que não consegue fazer isso direito, sabe? Tipo, eles falam que é por uma criança, mas a criança não parece criança. Ela parece muito um adulto escrevendo uma criança. Mas a Mariana conseguiu. É uma criança muito solitária e eu não sei, eu acho que é. Ai,
Você tem que ler, e ele é curtinho também. E eu quero muito mais ler mais livros dela. Eu confesso que eu não conhecia a autora antes, mas eu descobri que ela tem vários livros, inclusive, e eu quero ler todos, provavelmente. Ah, o próximo livro é Bala no Alvo, Dente de Leão, da Gil Domingues. Ele é bem uma comédia romântica com fantasia, assim. O jeito que ela narra é muito cativante, assim. Você fica lendo. Eu ficava querendo ler o tempo todo. E às vezes eu gosto de ler umas histórias assim, sabe? Que te prende. Então é uma leitura bem fácil. É uma história sáfica. As duas protagonistas são sáficas. Ela foi inspirada na novela, em novela, sabe? E é muito legal ver como que a Gil consegue fazer isso, sabe? Tipo, tem muitos detalhezinhos dentro da história que faz realmente parecer que aquele universo existe. E eu achei incrível. O último livro é Marte, do Kavi Akbar. Kavi. Eu não sei falar o nome dele. Esse foi o último livro que eu li em junho. Eu já tava querendo ler esse livro desde que eu descobri que ele existe. Que eu não lembro como foi, mas eu acho que foi um vídeo que eu vi. Uma pessoa que eu vejo no YouTube, que ela faz muito vídeo. Os vídeos dela falam de coisas, tipo, aleatórias, mas também ela traz referência de livro, série e tal. E aí eu fiquei muito interessado nesse. Ah, eu acho também que a Lucy Dacus fez um vídeo de livros que ela leu e gostou. E aí esse livro tava no meio, alguma coisa assim. Eu completamente influenciada pelas coisas que eu consumo, né? Como todo mundo. E aí eu fiquei com muita vontade de ler ele. E ele não tinha tradução. E aí eu botei ele na minha lista em inglês mesmo. E aí um dia eu fui pesquisar e vi que tinha um traduzido. Só que tava muito, muito, muito caro. Tava tipo R$ 80. Gente, R$ 80 o livro? Me ajuda aí. E aí eu deixei ele lá, tipo assim, um dia eu vou comprar. Só que aí o meu amigo querido me deu de presente e eu consegui ler ele. Tipo, ele é uma ficção, mas ao mesmo tempo ele é bem poético, porque o autor é um poeta. Ele conta a história de um poeta também, que ele é alcoólatra em recuperação. E ele tem essa obsessão em martírios. Entendeu? Ele quer ser um martírio também. Ele quer, tipo, que a morte dele faça sentido. Eu gostei porque ele tem muitos pontos de vista. Tipo, tem um ponto de vista do pai dele, da mãe, que a mãe dele, inclusive, morreu num voo que realmente aconteceu. Eu descobri que um navio de guerra, eu acho, soltou um míssil em um avião, tipo, que tava indo do Irã pra Dubai. Aí, tipo, todo mundo que tava no voo morreu, entendeu? E meio que não teve consequências, assim, sabe? Ele tem, tipo, todo esse trauma de nunca ter conhecido a mãe. E ele foi criado pelo pai. E o pai dele sempre foi muito triste por causa desse acontecimento. E ele meio que se sente assim, sabe? Meio sozinho, meio deslocado, meio sem propósito. É por isso que ele procura esse propósito, assim, de ter uma morte que vale a pena. E ele é meio triste e pesado também, então, se você quiser ler, fica a dica aí. Não sei, algumas coisas podem ser gatilho, mas vale muito a pena mesmo assim. Agora, partindo para séries. Eu vou colocar uma série que eu comecei a ver, na verdade, ano passado, só que eu vi ela muito devagar. Mas eu gostei muito. Ela chama Chosen Home. Ela é uma série japonesa. Tem um cara que ele é gay e ele é um cantor. Tipo, ele não trabalha como cantor, mas ele é um cantor de coração. Ele muda pra um complexo de casas, assim, tipo um condomínio. E aí ele conhece essa menina, que ela é uma adolescente, e ela meio que mora sozinha lá, jogada, porque os pais dela meio que estão cada um pra um canto, tem toda uma questão lá com a mãe dela. E aí ele meio que começa a cuidar dela, se sentir responsável por isso. E ela usa isso também, porque ela precisa dos pais, tipo, na escola, essas coisas, e ela fica com medo do conselho tutelar bater lá na porta dela e levar ela pra um abrigo. E ele começa a cuidar dela, eles criam essa relação. E o professor dela também cuida bastante dela, sabe? Nesses encontros, assim, tipo, de professor, pai, esse cantor começa a ter
a se interessar pelo professor. E eles meio que criam uma família muito peculiar pra cuidar dela, e são tipo os dois pais e a filha adolescente rebelde. É muito fofo, fala muitas coisas de pertencimento e como que as coisas são lá no Japão pra casais LGBT também. E o preconceito das pessoas. Tem uma personagem, a mãe de um dos personagens, ela começa a ler BL pra entender o filho dela. É muito bonitinha essa parte. Ela fica meio que muito fã disso e ela começa, tipo, ir em convenções, eventos e tal. É muito querido. É uma série muito fofa. Aquela série que a gente vê e a gente fica com o coração quentinho, assim. A segunda que eu coloquei é Shades, que é um GL. Mas é muito mais que um GL. E ele conta a história de, tipo, umas meninas no colégio católico. Gente, isso já é... Tem vários casais diferentes, tem umas confusões, tem coisa de bullying, tem uns assuntos super sérios, sabe? Tipo, de abandono. Ah, e umas coisas muito sérias. As atuações são muito boas das meninas. Enfim, eu botei aqui mesmo que não terminou ainda. Saiu só a primeira parte da primeira temporada. Então... eu não sei se vai continuar sendo bom, mas eu espero que sim. Eu acho que sim, porque eles estão fazendo um bom trabalho até agora pra desenvolver todos os personagens. Meio que cada episódio é focado em uma das personagens. E aí você vai aprofundando elas, tipo, mostra elas assim no início e você fica tipo, por que ela é assim? Aí você vai vendo e tal. É muito... eu gosto de história assim, sabe? Então é muito legal. E tem muita confusão, gente, muito bom, entendeu? Se vocês quiserem ver uma série assim, de caos, eu recomendo. A próxima é Witch Hat Atelier, que é um anime. A primeira temporada, eu acho que foi finalizada. Eu não entendi direito, porque eu vi umas pessoas falando que ela foi cortada no meio do arco, mas parece que não vai ter mais continuação para essa temporada, então eles vão voltar só na segunda. Mas é uma história de um universo em que existem bruxos e não bruxos. E aí, quem é bruxo, tipo, você só pode ser bruxo se você nascer bruxo. E aí tem essa menina que é a Coco, que o sonho dela é ser bruxa. Ela é obcecada com magia, ela ama magia, ela acha tudo muito lindo e especial. E aí um dia ela descobre que, na verdade, todo mundo pode usar magia, você só tem que saber desenhar os símbolos. E aí acontece uma grande confusão. Ela se mete com coisa de magia proibida sem querer. E tem esse bruxo mais velho, que ele também é professor do ateliê, que é tipo a escolinha de bruxos, assim. Ele ajuda ela e aí ele pega ela e começa a, tipo, ensinar ela magia. Sabe aqueles protagonistas de anime que você fica, tipo, meu Deus, você é um anjo. Tem o ateliê que tem mais 3 meninas e tem esse bruxo que cuida delas. E ele é, assim, um paizão, sabe? Ele cuida muito bem dela. Ele respeita elas bastante como seres humanos, sabe? Tipo, trata elas de verdade como criança que elas são. E dá sempre espaço pra elas aprenderem, tá sempre ensinando coisas novas. É muito querido essa relação de cuidado que todos eles têm. Gostei tanto do anime que eu não aguentei esperar e eu comecei a ler o mangá. Eu já passei um pouquinho da parte do anime, mas ainda tem muita coisa pra eu ler. Mas é isso, é muito bom. A próxima série da lista é We Are All Trying Here, ou A Gente Tenta em português. Essa série foi escrita por uma das minhas roteiristas favoritas de K-dramas. Ela escreve personagens muito profundos, assim, que se ajudam durante a série, geralmente. Eles se ajudam a se curar, sabe? Geralmente envolve romance por ser um K-drama, né, gente? Se vocês assistem K-drama, vocês sabem que romance é praticamente obrigatório. Quase todos têm, independente do gênero. Mas mesmo assim, é uma história muito bonita, muito sensível. E ela não foca só no romance. Geralmente tem, tipo, ligação do personagem com outras pessoas também. Fala de coisas muito sensíveis, assim. E eu gosto bastante do jeito que ela escreve. O próximo é Journal with Witch. É um anime. Ele é muito triste. Só que ele também é muito bom. Fala sobre essa menina, Ixi, eu esqueci o nome dela. Fala sobre essa menina
que os pais dela morrem e ela vai morar com a tia. E a tia dela é meio antissocial, assim, ela não gosta muito de sair. Fala muito sobre luto, sobre amor, sobre pertencimento, sobre solidão. É uma história bem profunda, assim. É um anime bem curtinho, eu vi em 2 dias. Eu gostei bastante. Eu já tinha visto ele já tava na minha lista há um tempo. Assim, eu tinha visto que ele existe. Eu tinha visto que ele existe e coloquei na minha lista. Aí uma amiga falou que eu ia gostar. E aí eu comecei a ver logo. E eu realmente adorei. As próximas séries são séries que não saíram esse ano, tipo, que eu não vi esse ano. Completas, mas que a última temporada saiu esse ano e eu queria colocar aqui porque são duas das minhas séries favoritas e eu gostei bastante do desfecho que elas tiveram, que é Rex e The Bear. As duas são de comédia, apesar de que The Bear há debates sobre ser mesmo de comédia ou ser mais, tipo, drama, mas tem os dois. O que eu gosto em The Bear é o desenvolvimento dos personagens, porque os personagens que começaram na primeira temporada não são os mesmos da última, porque eles tiveram um desenvolvimento durante todas essas temporadas. Teve a última temporada, eu acho, além antes dessa. Eu não gostei tanto, mas essa temporada final eu gostei bastante e foi muito satisfatório pra mim ter esse desfecho. Então eu coloquei ela aqui. Mesmo não sendo perfeita, ainda é uma série que eu gosto bastante e que eu recomendo. E Rex é uma das minhas séries favoritas. É uma série de comédia, tem o meu tipo de humor de verdade, assim. Eu assisto a série e fico rindo, realmente, eu fico gargalhando, assim. Não é uma coisa que eu costumo fazer vendo coisa de comédia. Geralmente eu só fico, tipo... Eu não pego muitas piadas, ou eu não acho muita graça, mas... Essa série, realmente, muito boa. E se você não conhece Rex, Rex é um pouco... Ela não é tanto... muito famosa, apesar de ter ganhado vários prêmios já, eu não vejo tanta gente falando sobre, eu não vejo que ela tem essa fama toda, fora de um nicho específico de pessoas, assim. Eu não sei, se você quiser ver uma série muito boa, muito divertida, enfim, com personagens muito cativantes, você vai gostar de Rex. Agora passando para filmes. Os primeiros filmes eu assisti por causa do Oscar, que geralmente quando sai a lista do Oscar, eu pego os filmes que me interessam e assisto, pra ver se é bom mesmo. Aí eu coloquei Valor Sentimental. É um filme norueguês, tava concorrendo com O Agente Secreto. Tava. Quando eu vi Valor Sentimental, eu gostei mais dele do que de O Agente Secreto. Só que aí, como eu sou brasileira, eu estava torcendo pra gente ganhar, né? Mas não rolou. Inclusive, eu nem lembro mais quem ganhou. Eu acho que foi esse mesmo, inclusive. Mas enfim, é um ótimo filme. É um filme muito lindo, muito sensível. Eu tinha visto um outro filme desse diretor e roteirista com a mesma atriz, inclusive, que é A Pior Pessoa do Mundo. Eu não gostei tanto dele, mas eu gostei muito de O Valor Sentimental. Chorei muito também, muito bom. O próximo é Train Dreams, ou Sonho de Trem. Cara, esse filme é muito artístico, sabe? Ele é muito lindo de assistir, assim. A história também é linda, mas, tipo, visualmente é tudo muito... Não sei, sabe? Uma direção de arte maravilhosa. Inclusive, o cara que teve a direção de arte, ele é brasileiro também. Ele tava concorrendo ao Oscar, mas não ganhou, não, acho. Eu não lembro nada mais quem ganhou, mas eu acho que não ganhou. É um filme muito lindo, muito triste. Mas também é aquele filme que, tipo, mostra as coisas assim, e aí no final você fica, cara, a vida é isso. Por mais triste e sofrido que seja, sabe? Tipo, é uma coisa muito... também que dá um pouco de esperança. O próximo é A Natureza das Coisas Invisíveis. Desde que eu vi que esse filme ia lançar, eu queria ver ele. Eu não sei como foi a distribuição dele no cinema, mas pra minha cidade não veio. Então eu tive que esperar. Aí eu vi quando ele entrou na Netflix. Gente, que filme lindo, cara. Um dos filmes mais lindos que eu vi esse ano. Eu amo muito histórias contadas pelo ponto de vista de criança, como eu já falei. E foi muito especial esse, porque são duas crianças. O foco é ela, sabe? As atrizes são muito boas, as atrizes mirins. A história é muito querida. Ai, sério. Eu não posso falar muito para não dar spoiler, mas tem
uma coisa dentro do filme que me tocou mais, assim. E aí, se você já viu, você vai saber o que é, porque é meio óbvio. E o próximo foi Hoppers. É um filme da Disney e da Pixar. E ultimamente eu tô assim com a Disney, sabe? Porque muitas coisas que eles estão fazendo não tá me agradando. Mas esse filme eu me interessei muito, desde que eu vi o pôster mesmo. Eu vi o pôster e eu achei muito legal. Aí a gente foi ver o filme no cinema, eu fui com uma amiga. Um filme muito fofo. Acho que eu gostei mais porque se eu fosse criança, eu sinto que esse filme ia ser uma das minhas obsessões, assim, porque é realmente o tipo de história que o eu criança gostaria de ver e que ia se identificar muito, que ia ficar muito tipo, meu Deus, isso é possível, como assim? Mas eu também, adulto, gostei. É um filme muito querido, muito fofo. Eu sinto que a Disney tá pecando um pouco na dublagem ultimamente, que estavam fazendo umas piadinhas de meme, umas coisas meio assim, que não tem necessidade. Mas nesse filme a dublagem foi muito boa. Teve umas partes assim que foram engraçadas, que realmente foram engraçadas, e eles não foram tanto pra esse lado de fazer piadinha besta, sabe? Além da história, né? Claro. O próximo filme que eu coloquei foi La Quimera. Esse filme tá na minha lista, ó, há muito tempo. Eu queria muito ver ele, aí eu comecei a ver ele um tempo atrás e eu não terminei, porque no dia que eu tava vendo eu não tava conseguindo focar muito no filme, sabe? E eu sentia que ele precisava da minha atenção. E aí eu esperei um pouco e aí depois eu voltei a ver ele e realmente, ainda bem que eu esperei, porque você não tá muito sentindo muito que, tipo, aquele é o momento pra você ver aquilo, tipo, você não tá muito interessado no momento, por qualquer motivo que seja, isso acaba atrapalhando a experiência. E eu gosto muito da imersão, assim, que traz um filme, uma série, uma música. Eu gosto muito de me entrar mesmo no universo e sentir as coisas. A história é muito boa. Tem uma atriz brasileira lá, que eu não vou lembrar o nome dela agora. Enfim, eu esqueci o nome dela. E tem um carinha de Challengers, Josh O'Connor, eu acho. Ele é ótimo. O filme é ótimo. Ele é muito... Tem muitas coisas, tipo, crítica do capitalismo, mas de um jeito bem... Não tanto na cara, sabe? É uma coisa bem sutil. A história é sobre um cara que ele meio que rouba tumbas. Eu acho que é tumbas, não sei, tipo, é umas tumbas das pessoas, tipo, de antigamente que foram enterradas, sabe? Fala muito sobre, tipo, isso que ele faz, sabe? Ele fica meio nesse dilema, tipo, será que isso é certo? Tá roubando coisa dos mortos, assim, porque eles roubam e vendem, porque geralmente é, tipo, joias, estátuas, esses trem. E aí eles roubam e vendem geralmente pra bilionários mesmo, e aí eles fazem todo o leilão lá, um bagulho muito doido. Tem uma cena muito boa, tipo, de uma personagem que ela meio que construiu uma comunidade, assim, num espaço vazio. E é, tipo, uma comunidade de mulheres e crianças. E eu achei essa cena muito, muito querida. Enfim, esse filme é muito bom. O outro filme é... Gente, esse filme... Era pra eu ter visto ele há muito tempo atrás. Eu não sei por que eu demorei tanto pra ver, mas é Brokeback Mountain. E assim... Eu não sei, eu acho que tudo que eu falar aqui sobre esse filme já foi falado 1 milhão de vezes, então... Eu não sei nem o que eu posso falar, só que realmente é uma coisa muito... É um filme muito lindo e muito triste. E eu gosto, né? De filme lindo e triste, histórias lindas e tristes, como vocês já devem ter percebido. Então, claro que eu gostei. Quando eu terminei, eu fiquei, nossa, por que eu demorei tanto pra ver? Mas é, muito especial. Eu entendo o apelo. O próximo é Like Father, Like Son, que é um filme um dos meus diretores favoritos, que ele é um diretor japonês. Ele fez Monster, que é um dos meus filmes favoritos, entre outros, que eu gosto muito também. Ele tem muito filme, então, assim, eu fico, às vezes, achando o filme dele pra ver, assim, aleatoriamente. E esse foi o último que eu vi. O jeito que ele escreve os sentimentos das crianças, eu não sei, cara, como ele dirige também, é tudo muito mágico, incrível, de um jeito muito humano, assim. E esse filme é sobre 2 meninos que foram trocados na maternidade quando eles nasceram. Eles têm, tipo, 6 anos já, agora. E aí, parece que o hospital descobriu agora que isso aconteceu. Eles falaram com os pais, e aí os pais têm essa coisa, tipo, será que a gente continua criando o nosso filho, que viveu com a gente a vida toda, ou a gente pega o nosso filho de sangue pra cuidar,
porque ele é nosso filho de verdade. Aí tem tudo isso também. O filme chama Like Father, Like Son. Não é pelo que você pensa. Quando você vai ver o filme assim, você vai chegando no final, você entende o título. E aí você fica um trauma geracional que afeta muito na relação do pai e do filho. De um dos pais e dos filhos, né? Porque tem os dois lá e as duas famílias. Muito sensível, muito lindo. O próximo filme é Obsession. Não deve ser novidade pra ninguém aqui, porque esse filme está fazendo bilhões de dinheiros. Ele tá tendo muito, muito, muito sucesso. E eu tava doido pra ver. Ele não veio pro cinema da minha cidade. Acho que veio, ficou uma semana só. E aí eu não consegui ver. E aí eu tava esperando pra conseguir. E aí eu finalmente consegui ver. E eu vi um dia de noite antes de dormir. E eu fiquei com um pouco de medo. E geralmente eu não tenho medo de terror. Mas esse foi especial, porque... não sei, me perturbou um pouco. Mais do que medo, eu acho que esse filme é muito triste. Eu terminei ele e fiquei bem reflexiva, assim. Eu fiquei muito... sabe quando você termina alguma coisa e você fica tipo... o que foi isso que eu vi? Eu fiquei assim. Olha só, o que eu tenho falado desse filme. Performances incríveis. Direção incrível. Trilha sonora. Cara, a construção de tensão nas cenas. A trilha sonora faz tudo. Efeitos práticos. Outra coisa, eles não tinham dinheiro pra nada, gente. É impressionante o que eles conseguiram fazer, tá? Porque tem tanto filme aí ganhando, ó, milhões e milhares e bilhares de dinheiros pra fazer um filme bom. E aí faz umas bosta. Aí você vai ver uns filmes assim, sabe? Super indie. E aí você fica, tipo, surpreso. Porque tem gente realmente que nasce pra fazer arte, né? É incrível isso. A atriz que faz a Nikki, que é a menina, ela deu a performance da vida dela lá, tá? E foi por isso mesmo que eu fiquei com um pouquinho de medo, porque tudo que ela queria passar, ela conseguiu. Até mais. Eu não sei se eu vou conseguir ver ele de novo algum dia, porque achei pesadíssimo. Mas foi realmente um dos melhores filmes que eu vi nesses primeiros meses do ano. Muito obrigada por assistirem até aqui. Eu acho muito estranho fazer vídeo falando. Mas se você viu até aqui e você gostou do vídeo, e você gostou deste formato de vídeo que eu estou falando o tempo todo, muito obrigado. E é isso.